Teremos agora a palestra sobre o tema Como uma gestão humanizada influencia no aumento da produtividade e na retenção de talentos, que será proferida pelo presidente da Transpes, Transportes Pesados Minas Sociedade Anônima, senhor Sandro Gonçalves. Empresário desde 1985 na Transpes, Transportes Pesados Minas Sociedade Anônima, Sandro Gonçalves acaba de ser eleito o melhor CEO do Brasil. A pesquisa foi publicada na edição de outubro do Guia Você SA, as 150 melhores empresas para você trabalhar. No mesmo ranking, a Transpes, que é uma empresa de logística especializada em movimentar cargas com tamanhos, pesos e volumes especiais, também foi eleita a empresa do ano e também a melhor empresa do setor de logística e transportes. Em 20 anos de prêmio, é a primeira vez que uma empresa alcança nota máxima em todas as categorias de índice de qualidade no ambiente de trabalho. Com vocês, nosso palestrante, senhor Sandro. Obrigado, boa tarde. Por favor, continue o almoço, né? Se você já terminou, estou me colocando aqui, me situando. Tá bem, parabenizar o amigo Sérgio, né, pelo excelente trabalho na DCE, um trabalho maravilhoso. O padre Fernando, tive a alegria de conhecê-lo e dizer que o Loyola faz parte da minha história, né? Lá eu me formei em 1982 com os professores e o coordenador padre Fernandes, não sei se lembra dele, né, mas há mais de 30 anos atrás. E começando esse momento, né, aqui não vai nenhuma expectativa de ensinar nada para ninguém, porque vocês é um auditório maravilhoso, né, de brilhante inteligência e capacidade, mas de dividir algumas experiências que a gente tem vivido na Transpes. E eu queria mostrar para vocês um vídeo institucional nosso, são 3 minutos, é bem rápido, para aqueles que não nos conhecem, né, possam se familiarizar um pouco mais com a Transpes. Pois bem, esse é um vídeo institucional da empresa, uma empresa que hoje caminha para a 3ª geração. Meu pai é o fundador dela, e esse ano completamos 50 anos, né? E meu pai é um imigrante espanhol, um homem muito simples que viveu por 3 anos na boleia de um caminhão. E a paixão dele era dirigir caminhão. Aqui, quando chegou no Brasil, lá pelos anos 50, um pouco mais dos anos 50, ele começou essa história, né? Antes de iniciar, eu estou vendo aqui que a minha irmã está presente, queria dar as boas-vindas a ela, é a presidente do Conselho da Transpes, né, a Tássia Gonzalez. Estou acompanhado de 2 dos meus filhos, eu tenho 5 filhos, o Lucas e o André, né, e tantos amigos que estão aqui também. Mas falar um pouco dessa gestão humanizada, falar um pouco do que a Flávia já nos apresentou como a Transpes. Pelo 3º ano seguido, a Transpes foi eleita pela revista Você SA a melhor empresa da categoria para se trabalhar, transporte e logística. Pela primeira vez, nós fomos eleitos a melhor empresa geral em todo o Brasil para se trabalhar. E pela primeira vez também, inaugurando esse prêmio, que até o ano passado não existia, eu fui eleito como o CEO mais admirado do Brasil. E todos esses prêmios, né, todas essas considerações nos remetem aos nossos valores, não propriamente a um modelo ou a um programa, mas principalmente aos valores ou aquilo que chamamos de alma da Transpes ou alma das organizações. Porque qualquer organização,
por maior ou melhor que seja, ou menor ou mais minúscula, ela tem dentro dela um DNA, uma alma que traduz a sua essência, os seus valores, os seus sentimentos, a sua vocação. E é um pouco sobre esses valores que eu gostaria de elucidá-los mais nessa tarde, não é? Os valores que fizeram com que a Transpes chegasse aonde chegou com 50 anos, os valores que entendemos como título dessa palestra, que podemos resumir da seguinte expressão: felicidade traduz também produtividade. Ou seja, uma pessoa feliz produz mais. Gente feliz performa mais. E se toda verdade ela é, por que não dizer, paralela, quando trabalhamos em algum lugar ou em algum ambiente que não existe essa alegria, essa felicidade, essa espontaneidade de ser quem se é, fazer o que se pode fazer, esse ambiente emburrece as pessoas e então elas têm, apesar de poderem ser pessoas excepcionais, com muita criatividade, com muita inteligência, o ambiente por si só, ele trabalha como uma trava e como um aprisionamento àquilo que as pessoas poderiam gerar. Então, esse é o nosso contexto, né? O contexto é a nossa, faz parte da nossa história, faz parte da nossa cultura, traduzirmos aquilo que são os nossos valores na felicidade dos funcionários que trabalham conosco, não somente aqui na Matriz, que é em Betim, mas em todo o Brasil e América Latina da mesma forma. Eu trouxe aqui alguns slides para exemplificar isso e ficar mais fácil de memória. Está aqui. A gestão humanizada influencia no aumento da produtividade e na retenção de talentos, né? E como que isso acontece, e de novo um pouco da nossa experiência. Como eu disse, isso nos remete aos nossos valores. A Transpes hoje, apesar de ser uma empresa familiar, é uma empresa com governança, com conselho administrativo independente, inclusive o Wilson Brumer, que foi um dos palestrantes aqui, é um dos nossos conselheiros. Ontem foi a nossa reunião do conselho e conversamos um pouco exatamente sobre isso, sobre o nosso clima organizacional. E esses são os nossos valores: confiamos em Deus, respeitamos uns aos outros, trabalho com foco no resultado, agimos com simplicidade, honramos os nossos compromissos. Esses valores, não me lembro exatamente quando, talvez a minha irmã possa me ajudar, mas imagino que devem estar escritos já desde o nosso planejamento estratégico, que possivelmente uns 20 anos ou 25 anos atrás. São valores simples, são valores objetivos, são valores claramente entendíveis. Eu acho que nenhum de nós tem nenhuma dificuldade de entender o que cada um deles representa. Outro dia, eu conversando com um amigo, ele me disse assim, e é mais ou menos sobre essa conversa que eu quero falar um pouco nessa tarde. Ele me falou: Sandro, o que tem a ver no mundo corporativo a confiança em Deus? Como que a confiança em Deus pode se traduzir numa Transpes ou em qualquer outro negócio, fazendo com que esse negócio prospere e melhore e tenha uma ação mais relevante na sociedade, de sustentabilidade, enfim, de todos os valores que são tão amplamente divulgados hoje e perseguidos. E essa pergunta me levou a uma reflexão e uma conversa boa com ele sobre exatamente o que essa confiança em Deus pode e deve refletir na nossa vida como empresários, né? Na nossa vida como homens e mulheres que estamos inseridos de alguma forma nesse mercado que vivemos. Eu acho que essa confiança em Deus, ela
pode ser traduzida em alguns princípios. E o primeiro princípio que eu observo é que quando declaramos que confiamos em Deus, essa capacidade de confiar em Deus, ela nos assemelha a Ele. Ela nos faz mais gente. Ela nos faz mais humano e menos animal. Ela nos faz mais olhar para dentro de nós e queremos que dentro de nós se expresse a semelhança do nosso Criador. Por que não dizer ser menos bestas e mais humanos? É tão simples. É ser mais ético, é ser mais gentil, é ser mais cortês. É tratar como bom mineiro que somos, o olho no olho. Não é? É quando ter que dar uma notícia ruim, saber dar a notícia com dignidade, com honra. A Transpes, não diferente de qualquer outro negócio, tem atravessado nos 2 últimos anos, um dos anos mais difíceis da nossa história. De crise, de desemprego, de redução no seu volume de venda, aumento na sua ociosidade. Nós não estamos à parte da economia que vivemos. Nesse último ano, nós devemos ter demitido cerca de 600 a 650 funcionários nos planos de redução que fizemos em todo o Brasil. Desde que decidimos por essas reduções, a grande estratégia demissional que passava pela diretoria, por gestores, por gerentes de filiais, por pessoas com 10, 15, 20, 30 anos de empresa, por pessoas próximas, seria fazer isso com a maior dignidade, a maior honra possível. Seria se reunir com essas pessoas, tantas quantas forem possíveis, olhar no olho delas, agradecer pelo trabalho delas e apresentar o momento em que vivemos e enaltecer o trabalho que elas tinham feito até aquele momento. Eu acho que acreditar em Deus, ele passa por isso, passa por sermos mais gente. Toda organização que, independente do plano ou do programa, que promove as pessoas, ela é uma organização que vai estar, de alguma forma, engrandecendo a confiança em Deus, que nos torna, como eu disse, mais éticos, mais respeitosos, mais gentis, mais cordiais. Também acreditar em Deus é olhar a vida como um desafio constante a ser superado. Acho que precisamos ser mais agentes da esperança e menos cavaleiros do apocalipse. Acho que precisamos resgatar dentro de cada um de nós a esperança de um Brasil melhor, a esperança de um Brasil mais decente, a esperança de deixar para os nossos filhos, os nossos netos, uma pátria em que a gente tenha honra, dignidade e prazer de encher o peito e falar que somos brasileiros. Sem dúvida nenhuma, passamos por um dos piores momentos da nossa nação, nesse aspecto institucional, político, econômico, que nos envergonha, que a muitos dão vontade de ir para a Flórida, para a Europa, para Paris, para Londres. Mas eu acho que acreditar em Deus é acreditar que existe esperança. É acreditar que dias melhores nós podemos viver. É acreditar que a gente pode ser mais um agente de bondade, um agente de esperança. E diante dos problemas, e diante das adversidades, e diante das frustrações, encontrar novos horizontes, encontrar aquilo que tanto falamos, capacidade de superação. A Transpes era tradicionalmente uma empresa mineira. Meu pai, eu sou nascido e criado aqui, nasci no Hospital São Lucas, aqui perto. Meu pai e minha mãe viveram aqui, vivi a minha vida inteira na Pampulha, assim como minha família toda. Estudei no Colégio Loyola, ali me formei.
depois passei na faculdade, o FMG, formei administração, mas nos anos 80 houve uma crise no mercado que eram os clientes da Transpes, 30, muitos anos atrás. E nesse tempo a Transpes era uma empresa que trabalhava principalmente para empreiteiras. Não sei se você conhece o mercado, mas Belo Horizonte era um polo, um ícone das grandes empreiteiras, e ainda é, de referências de construções, de grandes construções, de grandes obras no Brasil, não preciso citar nome, não é? Mas essas eram basicamente os nossos clientes, e esses clientes, de repente, pela fadiga do mercado, por problemas políticos, pela insolvência da economia, acabou, as coisas pararam, a crise do petróleo. E eu me lembro que nessa ocasião, conversando com meu pai, falou: o que nós vamos fazer? Os caminhões estão todos aí parados, tem conta para pagar todo dia, não é? Folha de pagamento, as coisas todas. Evidente, a Transpes não era do tamanho que é hoje, mas era uma empresa responsável. E eu me lembro que, muita simplicidade, ele disse assim: nós vamos procurar outros clientes. Então, lá nós começamos. Abrimos a nossa filial em São Paulo, depois abrimos no Rio de Janeiro, depois abrimos em Vitória, depois abrimos em Salvador, depois abrimos em Recife. E hoje, muitos mineiros dizem que não conhecem a Transpes porque a menor atuação da Transpes, o menor volume de embarque que existe, é aqui em Belo Horizonte. Nosso maior volume de embarque é em São Paulo, é em Recife, é em Fortaleza, é no sul do Brasil, é no Pará, Carajás, Belém. Ou seja, o problema, a dificuldade, a frustração, ela, quando traduzida na confiança em Deus, ela sempre deve nos levar e pode nos levar à superação, a descobrir novos horizontes. E eu acho que nós estamos tendo a oportunidade de passar a página e escrever uma nação nova. E dessa nação, como fruto de tudo isso que a gente está vendo por aí, está acompanhando e torcendo, nascer uma oportunidade e um Brasil novo. Eu me associo muito a acreditar em Deus, como olhar para esse furacão que nós estamos passando e dizer que nós temos a capacidade de extrair dele o melhor, e nós não vamos abandonar o barco. Acreditar em Deus é também olhar para o outro como outro. Não é verdade? Bom seria que o mundo todo fosse todo mundo igual a gente, pensando igual a gente, sentindo igual a gente. Mas é olhar para o outro, como diferente, como alguém que pensa diferente, como alguém que sente diferente, como alguém que gosta diferente. A Transpes, um dos seus princípios é respeitar uns aos outros. Ou seja, independente da cor da pele, independente do nível social, independente do cargo hierárquico que a pessoa ocupa, do presidente ao porteiro, respeitamos uns aos outros. É o bom olho no olho, é o bom abraço, é o bom aperto de mão, é o bom aconchego, é o bom estar pronto para ouvir, porque liderar não é tanto o que você fala, é principalmente aquilo que você está disposto a escutar. Acho que quando nós enxergamos o outro como outro, nós somos capazes de incentivar o outro, nós somos capazes de cooperar, nós somos capazes de elevar, e da nossa parte vai menos recriminação, vai menos rebaixamento, vai menos segregação e distanciamento humano. Na Transpes nós temos um programa que se chama Jovem Aprendiz. A nossa matriz ela é situada numa das regiões mais pobres e mais perigosas da região metropolitana, no bairro Vila Cristina, PTB, ali na Via Expressa. Vocês estão convidados a nos visitar. Aquela região é uma região complicadíssima. Nós temos um projeto que se chama Jovem Aprendiz, um projeto muito bonito. Depois, quem quiser conhecer, posso falar, minha irmã igualmente.
esse projeto que foi premiado pela Você S.A., que é o projeto de acolhimento. Mas o que eu queria dizer sobre isso, esse ponto que eu estou dizendo é acreditar no outro. Aqui outro dia, uns meses atrás, eu passava pelo corredor da Transpes e eu fui parado por um jovem aprendiz. Eu olhei o crachá, identificando o nome, ainda estava assim, provisório, nem crachá ele tinha. Mas eu percebi que ele participava desse projeto novo. E ele, assim, com muita educação, ele me disse assim, falou, olha, eu tenho um objetivo aqui dentro dessa empresa. Alguém que fala assim com você, um rapaz de 18, 19 anos, você para escutar, né? Eu falei, é mesmo? Qual é o seu nome? Felipe. Pois não, Felipe, qual é o seu objetivo? Falei, eu quero assentar na sua cadeira, um dia eu vou ser presidente dessa Transpes aqui. E eu vou me esforçar, eu vou lutar, eu vou batalhar. E eu levei lá na minha sala e falei, pode sentar aí na cadeira, vamos tirar uma foto. E ele falou, você está achando que eu estou brincando? Eu estou falando é sério. Porque eu já vi lá no RH que tem um programa de carreira aqui que daqui a 18 anos, se eu percorrer todos os pontos, eu posso me tornar presidente da Transpes. Ou seja, acho que todos nós precisamos resgatar no próximo o melhor deles. Por que não eu deixá-lo acreditar e fazê-lo experimentar os bons sentimentos de que um dia ele pode se tornar presidente da Transpes? Está feliz, está alegre. Deus é que sabe se isso vai acontecer, mas a mim me compete a missão de incentivá-lo, de fazê-lo crescer, de fazê-lo idealizar aquilo que é o sonho dele. Eu acho que acreditar em Deus é essa capacidade que a gente precisa cada vez mais vivenciá-la, de nos aproximar dos outros, dos desiguais, dos que sentem, dos que pensam, dos que acham, não é? Diferente da gente. E fazer do business, fazer do mundo de negócios um lugar mais inclusivista, um lugar que seja capaz de admirar a beleza que existe nas pessoas. Eu acho que também acreditar em Deus e o trabalho como foco no resultado nos remete à capacidade que temos de enxergar o trabalho não como um labor ou como uma labuta, desse termo do latim, dessa fadiga, dessa quem vive às 8 horas da manhã esperando chegar às 6, quem vive a segunda-feira esperando chegar à sexta-feira, quem precisa de uma happy hour para ser happy, não é? Ou seja, quem vive o primeiro mês do ano esperando o último mês do ano, quem vive o início do mês esperando o feriado, porque senão dessa forma a gente não está vivendo a vida, a gente está matando a vida. Eu prefiro e acredito que quando falamos que acreditamos em Deus, precisamos enxergar o nosso trabalho como uma grande obra que está sendo construída. Tive o prazer de me assentar na mesa aqui com um dos mais exímios construtores do nosso país, não é? Os prédios maravilhosos, eu tenho certeza, me contava aqui alguns deles, com projeto de arquitetura arrojada e tudo mais, eu tenho absoluta certeza que quando você passa perto de um prédio que você construiu, você admira, porque é uma obra, não é? Eu também tenho essa convicção plena de quando vejo um transporte que nós realizamos. Para alguns é só um transporte, mas para mim é uma grande obra. Levar uma turbina para Belo Monte, que pesa 320 toneladas, saindo de São Paulo, vocês não sabem e não fazem ideia dos níveis de dificuldade. Quase 4 meses de transporte. Não é? Ou seja, apreciar o nosso trabalho, que deve ser intenso, que deve ser forte, que deve ser extenuante, sim, mas como uma dádiva de Deus. Cada um de nós, Deus deu uma missão. A uns construir, a outros pastorear, a outros incentivar, a outros divulgar através da mídia, telecomunicação, informática, finanças. E esse trabalho, quando entendemos ele
como uma obra que está sendo construída. Eu posso olhar daqui de cima e ver que aqui está cheio de Leonardo da Vinci, não é? Aproveitar que vocês foram à Itália lá agora. Está cheio de gente que está construindo uma grande obra-prima. E é assim que a gente tem feito a Transpes. A Transpes é uma empresa que nasceu de um motorista de caminhão. Outro dia me perguntavam, vocês acreditavam que iriam chegar aonde chegaram? Não imaginava, não é? E um jornalista, em função desses muitos prêmios, né, nós somos gente muito simples, nós não falamos português, nós falamos mineirês, né? Tem que ir lá em São Paulo. Fomos lá em São Paulo receber o prêmio, o jornalista falou assim, você se considera um homem de sucesso? Eu falei, não, eu não me considero um homem de sucesso. Eu me considero alguém graciado por Deus com a missão de continuar aquilo que o meu pai começou. Porque esse ano nós perdemos o nosso pai. Exatamente quando a empresa faz 50 anos. Então isso tudo... Isso tudo é uma homenagem a ele. E, aliás, as cores da empresa, quando você vê algum caminhão nosso na estrada, alguns amigos aqui dizem que vêem uns caminhões na estrada, eu faço questão de explicar o motivo das cores da empresa, de ser azul e vermelho. Primeiro, vermelho, porque o nosso pai é espanhol, né? Então ele ama a Espanha, ama a pátria dele e tudo mais. Segundo, azul, por ser o maior time de Minas, né? Ele é cruzeirense. Eu tive o prazer de entrar em campo com o Raul, né, com o Nelinho, eles iam lá em casa jogar bola, apesar do dia não estar muito propício para falarmos de futebol, né? Mas continuamos com fé, com esperança, né? Mas é isso. Essa é a Transpes. Eu tenho aqui alguns programas que quero apresentar a vocês. Já estou terminando, viu? Desculpe aí pelas brincadeiras. Sucesso aos atleticanos, que o Grêmio vença hoje à noite, né? Alguns programas que a gente tem, retenção de talentos, programa de jovens talentos, eu já falei um pouco, aproveitando ali esse entorno da Transpes, plano de carreira, PPRI, um plano audacioso de meritocracia, um plano de participação de resultado individual, academia de líderes para os nossos gestores, para os nossos diretores, melhoria na produtividade, criação do GT. Hoje nós temos um grupo tático na empresa nacional que pensa a Transpes, que busca incrementar novidades, iniciativas, processos, melhorias, performance, uma gestão compartilhada, um mapeamento dos processos, um foco na atividade, ou seja, uma despartamentalização daquilo que entendemos hoje como negócio. Isso tudo e cada dia mais progredindo. Somos perfeitos nisso? Absolutamente não, não é? Temos muitas falhas, temos muitas limitações, temos muito para melhorar, mas nós sabemos que os nossos valores vão ser capazes de ser traduzidos em resultados. E se na vida o que vale são os resultados, eu deixaria como um pensamento para que você promova a felicidade no seu meio em que você está, seja no seu negócio, seja na sua família, na sua casa, na sua igreja. Se Deus nos permitir ser agentes da felicidade, com certeza nós vamos construir um Brasil melhor, negócios melhores e assim sucessivamente. Sérgio, muito obrigado. Para mim foi uma honra participar aqui com vocês. Bom, parabenizá-lo aí pela belíssima apresentação. É realmente gratificante para a gente ver que nesse mundo capitalista, maquiavélico, selvagem, né, ainda existem empresários que colocam, né, de forma aberta, sincera, Deus em primeiro lugar. Isso é muito bom, né?
Nós fazemos parte de um grupo da DCE, aí de Empresa com Valores, que estamos trabalhando hoje uma forma mais humanizada de trabalhar o processo demissionário dentro das empresas. E daí vem a minha pergunta, ver se você pode nos ajudar nesse sentido. A proposta é até que a gente esteja aí produzindo aí uma cartilha com como conduzir esse processo de forma humanizada. E a minha pergunta vem nesse sentido. Pensando em termos de indicadores, como está hoje o turnover, né, a taxa de rotatividade da Transpes? E como é tratada essa questão da demissão dos empregados dentro da empresa, com foco nesse todo esse conteúdo aí que você nos colocou. Obrigado. Júlio, a nossa taxa de turnover ela é um pouco flutuante, porque nós trabalhamos com muitos projetos, e projetos de, às vezes, prazos pequenos, né, onde você já contrata uma equipe com uma data certa para que ela seja demitida, não é? Mas o nosso corpo básico de gerência, de coordenadores, a gente tem uma taxa de turnover baixo, menor do que 2% hoje, não é? E eu acho que existem ferramentas no mercado muito avançadas hoje. O RH, sem dúvida nenhuma, tem crescido muito o nível de importância na gestão do negócio, que permite ao empresário, que permite ao empreendedor, ao diretor, estabelecer um processo demissional elegante, né? Ou seja, um pouco do que eu disse aqui, a dignidade, a honra, o respeito. Não se vai mandar embora dizendo que o cara enchendo ele de adjetivos pejorativos, tá certo? Você já vai se mandar embora e já sabe que é uma situação demissional conjuntural, não é uma questão individual, não é uma questão de ética ou comportamental, não é? Tem que se criar uma estrada para que aquele funcionário que está deixando aquele negócio, ele tenha oportunidade, e principalmente dele como indivíduo, de ter forças para buscar uma outra colocação no mercado, né? Você não rebaixá-lo além daquilo que ele já vai se sentir inferiorizado, né? Então, acho que lá na Transpes as palavras de ordem no processo demissional são respeito, dignidade e honra. Ou seja, agradecer a pessoa, dizer a ela que aqueles trabalhos que ela fez, aqueles 10, 15, 20 anos que ela dedicou, foram fundamentais, que a Transpes chegou onde chegou, seguramente pelo trabalho dela, que é um excelente profissional, mas que no momento em que nós estamos, a gente precisa fazer um plano de redução e olho no olho. Nada por e-mail, nada por carta, nada por mandar alguém dizer. Eu acho que a boa notícia qualquer um pode dar. Agora, a má notícia, quem tem que dar é o capitão do navio, não é? Ou seja, é alguém que eles se sentem honrados em receber essa notícia dessa forma. Se sentem dignificados. Então, essa tem sido a nossa experiência, né? Mas, Eduardo, se apresenta primeiro, Eduardo. Eduardo Bandeira, sou diretor da Rede Catedral de Comunicação, e sem querer polemizar em nível de política, mas te ouvir quanto você como empresário de transporte, e a gente vê como estão as nossas estradas nesse momento. Eu queria te ouvir um pouco. Acabei de voltar da Europa, tive a oportunidade de ver um pouco das rodovias lá, e o que você pensa sobre a privatização efetiva das estradas no Brasil, e isso dentro do meio empresarial, se você sentiria prazer em pagar esse pedágio para ter uma estrada de melhor conforto para vocês. Esse tema ele é sempre um tema recorrente, né, Eduardo? As nossas estradas realmente não são boas. Mas eu costumo brincar que são muito melhores do que era 50 anos atrás. Meu pai participou da construção de Brasília, e ele disse que na primeira viagem que ele fez, levando um trator lá,
encontrou com o Juscelino Kubitschek, ele demorou 14 dias para chegar de Belo Horizonte a Brasília levando um trator. Não é? E o caminhão quebrava, ora não era o caminhão, ora era estrada, enfim, aquela confusão toda. O processo de privatização das estradas é um processo, eu vejo como irreversível, né? Os grandes modelos de Europa e de Estados Unidos trabalham dessa forma. Você andar pelas estradas do interior de São Paulo, você, se fechar os olhos, você acha que você está em outro lugar. Não é? E você paga um pedágio com prazer, pela segurança que você tem, pelo asfalto que você tem, pela infraestrutura que você tem. Não é? E a gente sabe, pelo que se apresenta, que o governo não tem condições de fazer aquilo que o Brasil precisa que seja feito de infraestrutura. Não é? Então, tem que contar com a privatização. Esse é o modelo. Agora, o que se discute hoje é qual é o melhor modelo de privatização. Não é? Agora, o último lote teve uma pequena privatização de estradas, ou seja, se encontrar a melhor forma para que isso aconteça e o mais breve possível, né? Para que a gente possa ter boas estradas. Né? Sem dúvida, isso é fundamental para o Brasil. Né? O Brasil, o tamanho que é, um país continental, é rodoviário, quase 70% de tudo que se produz no Brasil é realizado pela matriz rodoviária. Isso não tem uma alternativa de curto prazo de mudança. Nós não temos um relevo favorável à ferrovia, nós não temos um sistema de navegação também. Não é? Então você sai do Chuí ao Oiapoque e tem que rodar 5.500 quilômetros de estrada. Para você ter ideia, as maiores pás eólicas do mundo são construídas no Brasil, em Sorocaba, na Texas. Não é? Essas pás de aerogeradores, que o Brasil está investindo muito em energia eólica, todo mundo está vendo aí no nosso litoral, esses cataventos gigantes, elas saem de Sorocaba, vão para o Rio Grande do Norte, elas têm só 65 metros de comprimento. O índice de acidente de pás no Brasil, comparado à Europa, aos Estados Unidos, a México, é 5 vezes maior. Por quê? Porque é difícil você rodar com equipamento de 90 metros na estrada, com os raios de curvatura que a gente tem, com a inclinação, com a angulação que a gente tem, com a nossa engenharia e ainda com as estradas, e não tem outro desenho para que elas sejam feitas. Tem que ir dessa forma. Né? Bom, para a gente cumprir o horário, nós vamos encerrar e o Sandro vai ficar um pouquinho e a gente pode depois fazer algumas perguntas. Mas eu queria agradecer ao Sandro pela brilhante palestra. Eu quero passar às mãos do Sandro um livro que nós seguimos, que é A Vocação do Líder Empresarial, uma reflexão, que foi coordenado pelo cardeal Peter Turkson, aquele que eu mostrei na foto, junto a vários empresários. Eu acho que o cardeal andou conversando com o Sandro antes. Eu recebi uns telefonemas, não sei se foi dele. Impressionante. Tem aqui realmente um guia, né, que a gente utiliza muito em muitas das coisas que o Sandro falou hoje. Então eu quero passar às mãos do Sandro um pouco das literaturas que nós utilizamos. Eu queria aproveitar, a sua irmã está aqui? Maria Flávia, que é a nossa vice-presidente, queria então que ela passasse às mãos das irmãs do Sandro também o nosso material. Ela é a presidente do conselho, né, da Transpress. Queria pedir a Maria Flávia então para entregá-la, por favor.